né? Nem de Ezequias, porque eu falei de Ezequias agora, domingo. Nós vamos procurar falar de alguns reis que talvez a gente pregou muito pouco na igreja, ou quem sabe a gente nunca pregou na igreja. Esse que eu vou pregar hoje, vocês já ouviram em algum momento eu pregar sobre ele. Eu queria muito começar com ele, porque eu vou continuar praticamente após ele. Então, eu quero que você preste muita atenção hoje, porque nós vamos ser convocados à adoração, nós vamos ser convocados ao louvor, nós vamos ser convocados a sair do nosso, né, do marasmo ali, e ser convocados a uma adoração profunda, ser convocados a um louvor profundo. Então, abra o seu coração, porque você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. Josafá, o poder da adoração. Amém, queridos? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Verso 2. Nós vamos até o verso 15. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Josafá teve. Ei, tem líder, não é porque é líder que não tem medo. Josafá é um grande líder, irmão. É um grande líder. Mas não significa que ao liderar nós não vamos ter medo. Você acha que eu não tenho medo? Olha o grande desafio dessa igreja nos últimos 2 meses, 1 mês. Você acha que eu não tenho medo, irmão? Você acha que muitas vezes eu coloco a cabeça no travesseiro e não fico pensando: e se não der certo? E se as coisas não for do jeito que eu estou pensando? Líder tem medo, irmão. O medo crônico é um problema. Mas dizer que nós vamos passar por essa vida sem ter medo é mentira. Todo desafio que nós passamos, um novo desafio, principalmente em tempos de mudança, nós ficamos com medo da mudança. A nossa mente ela é tão acostumada a viver na zona de conforto dela, ela não quer mudar. Ela está ali, ela quer ficar ali, ela não quer mudar. E toda mudança, toda vez que nós somos impulsionados a mudar, dá medo. Dá medo. Eu estou vivendo agora um novo tempo. Esse é um mês que eu vou viver um rompimento depois de 7, 8 anos. E lógico que me dá medo, é um sustento da minha mesa. Como vai ser depois disso? Como as coisas vão acontecer? Como é esperar que as coisas vão caminhando e chega um momento que eu tenho que apenas confiar? Então liderar não quer dizer ausência de medo. Ser pai, ser uma esposa, ser uma mãe, ser um líder, de alguma forma não quer dizer que nós vamos estar ausentes, que nós vamos ter ausência de medo do nosso coração. É lógico que nós somos chamados à coragem. O que Deus diz a Josué? Ser corajoso. Porque o medo crônico, o medo que paralisa, ele é horrível na nossa vida. Tem gente que não consegue dar um passo maior porque está morrendo de medo. Tem gente que já era para ter aberto a tua empresa, já ter feito o investimento, já era para ter dado os passos necessários. Não dá, porque tem medo de perder aquilo que está na mão, que é confortável. Mas a grande verdade é que para um novo passo, uma nova estação, você vai ter que dar passos importantes de renúncia, porque para cada sim que você fala, são vários nãos para tantas outras coisas. Josafá tem medo, porque liderar não é ter ausência de medo. Vamos continuar lendo o texto. Pode voltar, eu vou acompanhar na TV aqui. Então Josafá teve medo. Só que qual é a diferença? A TV não está saindo, se puder pôr para mim. Qual é a diferença de Josafá e de muitos de nós? Que quando nós temos medo, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e desistimos. Josafá não. Olha o que diz a Bíblia. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Essa é a diferença do líder. Dá medo em algumas situações,
mas você tem uma direção. Você não deixa de avançar, você não retrocede. Josafá então ele busca o Senhor, proclama um jejum em todo Judá. Verso 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 5: Josafá pôs-se em pé. E aí olha para você ver, Josafá teve medo, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas agora ele põe-se em pé. Você pode ter medo. O que você não pode é não se posicionar. Às vezes vai ter que ir com medo mesmo. Às vezes vai ter que ir com medo mesmo. Mas é preciso posicionamento. Josafá não ficou encurralado, preso, com medo. Ele se posicionou. Ele se posiciona. Põe em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. 6. E disse o Senhor, Deus de nossos pais: não és tu, Deus nos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Verso 7. O nosso Deus, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. É a oração de Salomão na consagração do tabernáculo, do templo de Salomão. Verso 10. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da propriedade, da tua propriedade que nos deste em herança. 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, em nós não tem força. É muito grande. O povo, o inimigo, são muitos. Olhando humanamente, é impossível a gente resistir. Não tem como. Quem sabe o número do exército inimigo era assim algo muito, muito maior do que o povo de Israel. Aqui nós estamos falando do reino do sul. Onde que eu estou? Verso 12, verso 13. Olha o verso 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Agora imagine, preste atenção por favor, um líder com medo. O seu exército não chega nem aos pés dos exércitos inimigos, porque não são um, são vários. E diante dele está todo o povo, inclusive mulheres e crianças. Não é só sobre ele, não é só sobre a vida dele, não é só sobre a sua sobrevivência, é sobre todo um povo que está debaixo da sua liderança, que está debaixo das suas mãos. Não é fácil liderar, irmão. Não é fácil liderar. Liderar é um processo difícil, porque além de si você tem que cuidar de outras pessoas. A liderança exige da gente. Eu não posso cair, porque se eu cair, muitos vão cair. Eu não posso fraquejar muitas vezes. Quantas vezes eu fui subir nesse púlpito, dei um sorriso para mim mesmo ali e disse: você tem que subir. Tem um povo lá esperando que um líder suba e os impulsione e os ensine. E não é uma maquiagem, não é uma máscara. É o processo da liderança. Deus nos deu uma missão. Muitas vezes você vai olhar, vai ter mulheres e crianças olhando para você e dizendo: e agora? E está tudo bem. Esse é o processo que Deus nos chama. Próximo verso, por favor. Todos os homens de Judá estavam de pé diante
do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos, verso 14. Então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, verso 15. O que Jaziel vai dizer? Ele vai dizer: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem te assuste por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Pois esta batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Queridos, Josafá foi um grande líder. Se você começar a ler, acho do capítulo 17, você vai ver que Josafá é aquele líder que busca o Senhor em tudo que faz. Ele comete um erro, é verdade, um erro de estratégia, de relacionamento político com Acabe, traz uma certa dificuldade, um certo problema para Israel futuro. Graças a Deus, através de um líder chamado Joás e todo o seu contexto que estava em seu entorno, Deus faz uma obra maravilhosa. Mas de fato o que acontece é que Josafá é um grande líder. Tanto é que no primeiro momento da sua vida, do confronto que ele tem aqui, a primeira coisa que ele faz é buscar o Senhor. Ele é aquele líder que entende que Deus é a única força. Deus é o socorro, Deus é tudo o que nós precisamos. Esse líder, ele vai fazer algumas coisas importantes para que a gente possa entender o processo. Quando confrontado, quando oprimido, ele primeiro se põe em buscar o Senhor. Segundo, convoca um jejum. Terceiro, coloca o seu pedido de socorro aos pés do Senhor, junto com toda a nação. Quarto, ele se posiciona e reconhece os feitos de Deus. Quinto, ele lembra a Deus das suas promessas. Sexto, ele reconhece suas fraquezas e reconhece que a força de Deus é tudo o que a gente precisa. Essa é a verdadeira forma de posicionar, de se posicionar um líder. Mas ele não é um líder comum, ele é um líder de adoração. É um líder que cria uma atmosfera profética. A sua liderança, a liderança de Josafá, criou um ambiente profético em Jerusalém, ao ponto que a resposta de Deus foi usar um homem para trazer uma palavra e dizer: pode ficar em paz, essa batalha não é de vocês, essa batalha já tem um vencedor, esse vencedor é o Senhor, é dele a vitória, é dele o poder. E essa resposta é uma resposta da liderança de Josafá. Um líder que leva a igreja a confiar em Deus é um líder bíblico. Um líder que leva a igreja a confiar no poder e na soberania e na glória de Deus é um líder bíblico. Eu não vou vir aqui nessa noite, o louvor não pode vir aqui, nenhum pastor pode vir aqui e dizer: olhe para mim, confie em mim, né? Eu vou resolver. Não. Eu sou um líder, sim, eu vou liderar, mas eu vou apontar para você o verdadeiro socorro, o verdadeiro escape, a verdadeira força. Eu vim nesse altar hoje não para dizer que eu posso resolver o seu problema. Eu vim nesse altar hoje para dizer: busque ao Senhor. E é esse entendimento que faz que o céu se manifeste. É uma real resposta a uma verdadeira adoração. Todos nós estamos em batalhas. Todos nós aqui temos batalhas. Mas nós precisamos entender, irmão. E a nossa luta precisa ser, presta atenção no que eu vou dizer. A nossa luta precisa ter, na verdade, o coração tão alinhado com Deus. Um coração tão alinhado, presta atenção no que eu vou dizer. A nossa luta devia ser ter um coração tão alinhado com Deus ao ponto que se alguém criticar ou se alguém se opor ao nosso coração, está se opondo a Deus. Eu vou falar de novo, ver se você entendeu. Nosso dever é alinhar o nosso coração com a vontade do céu, que é o ponto que se o inimigo se opor a nós, ele está se opondo ao céu.
Quem está comigo? Deixa eu ver. Quem está entendendo? Essa é a verdadeira liderança. E é dentro desse ambiente profético, dessa liderança de Josafá, esse ambiente de adoração, que Deus dá estratégia. Olha o que diz no verso 16. Põe para mim, por favor, o verso 16. Olha o que diz o verso 16. Olha Deus respondendo ao povo. Presta atenção, olhe para mim. Ele vai dizer: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. A resposta é Deus dando estratégia. Você vai por aqui, você vai fazer isso, você vai pisar naquele lugar. Essa semana tem gente aqui que vai receber estratégias. Vai dizer: mas de onde está vindo essa palavra de sabedoria? De onde está vindo essa direção? Está vindo de Deus, como resposta da atmosfera profética da adoração que você tem criado. Verso 17, olha o que diz o verso 17. Neste encontro vocês não precisarão. Eu estou te dando uma estratégia. Vocês não vão precisar lutar. Apenas tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assuste. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está. Você entendeu? A nossa função de liderança é vir aqui preparar um ambiente de adoração. Qual é a função da igreja? Adorar. 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 É só isso. Adorar. Josafá expressa a sua gratidão. Ele leva o povo à adoração. Leva o povo a buscar o Senhor. Olha o verso 18. Põe para mim o verso 18, por favor. Então Josafá se prostrou com o rosto em... Quem se prostrou? Quem? Adora. Não é com a força do braço, não é com a força humana, não é do jeitinho brasileiro. Maldita lei de Gerson no Brasil. Não. Ele se prostra, ele adora. Mas presta atenção, líder. Presta atenção, líder. Olha que diz o texto. Josafá se prostrou, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também. Uma liderança que inspira. Uma liderança que inspira. Papai, seu filho vai começar a adorar quando vê você adorando também. Quem pegou aí? As coisas vão começar a mudar na tua casa quando começarem a ver você louvando a Deus. E ó, presta atenção. Seu filho sabe que está passando por crise financeira. Eles não são bobos não, irmão. Eles estão vendo. Eles estão vendo você comprando as coisinhas lá aos pouquinhos. E eles estão olhando para a sua vida e dizendo: eu sei que você está passando. Pode ser que ele não fale, mas eles sabem que você está passando por luta. A sua família sabe que você está. Os seus filhos olham para você e sabem que você não está bem muitas vezes. E sabe o que vai ser diferencial na vida deles? Aleluia. É você, ele vê vocês adorando, independente da circunstância. Ele vê você lavando a louça e louvando ao Senhor, passando pelo vale e louvando ao Senhor. É vendo você passar por muitas tribulações, mas sendo fiel ao Senhor. E eles começam a olhar para você e começam a copiar você e começam a se espelhar em você. Todo dia que eu vou levar minha filha, minha esposa está aqui a prova disso. Entramos no carro 7 horas da manhã, 6 e pouco da manhã. No meio do caminho digo: vamos orar. Vamos orar. Mas por que você ora todo dia com a sua filha no carro? Sim, porque eu creio na oração. Mas mais do que isso, porque eu quero deixar um exemplo para ela. E por mais que ela não ore com a voz alta, um dia quando ela sair sozinha, já grande, sair sozinha, tocar a sua vida, ela vai sair. E no caminho ela vai dizer:
eu comecei o meu dia, e eu coloco o meu dia em suas mãos. Aonde que aprendeu? Aprendeu vendo alguém fazer, aprendeu com os exemplos. A sua adoração não é em vão. Além de trazer uma atmosfera do céu, uma atmosfera profética, além de trazer o céu para a terra, ela é um referencial para a vida de alguém. Alguém está olhando para você, quem sabe um vizinho, quem sabe um parente, quem sabe alguém está dizendo: eu não sei como que ele está passando por essa luta e ainda glorificando a Deus. Eu não sei como ele está passando por essa tempestade e ainda está cantando. Alguém está olhando para você e está dizendo: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Quem está comigo, diga amém. Todo o povo começa a se espelhar e começa a fazer a mesma coisa que Josafá está fazendo. Então agora a ordem: fique só posicionados, a vitória vai vir, vocês não precisam levantar nem as espadas. Verso 19. Verso 19. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Começaram a cantar muito alto. Pode dar o verso 20. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Verso 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao. Sabe, irmãos, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas Josafá, ele está fazendo algo muito poderoso. Quem institui essa adoração com música de forma profunda é Davi. Você vai ler isso alguns capítulos antes. Davi, ele coloca os músicos, ele separa os qualificados, a Bíblia vai dizer os mestres, para adorar. Davi institui a adoração 24/7 e os músicos estão envolvidos nesse processo. Mas na verdade Davi foi o primeiro músico. Não que ele foi o primeiro músico da história, mas biblicamente falando, você vai ver que ele é quem sabe o primeiro. Eu não me lembro de outro, posso estar enganado teologicamente falando, mas um dos primeiros que foi chamado, que eu vejo na Bíblia, que foi chamado para ir tocar, expulsar aquele espírito mau que estava em Saul. Davi sabia da importância da música, da importância da adoração, da importância do cantar a Deus. Não é tocar um instrumento, não é sobre isso, é sobre salmodiar, é sobre tocar profeticamente, é sobre cantar da alma, é sobre cantar do coração. Não é cumprir uma escala, não é participar de um grupo de louvor. É alguém que quando canta, não está cantando apenas uma música, está trazendo o céu para a terra, está trazendo o céu para a terra. Eles estão separando porque essa é a arma que eles têm. Logicamente que a adoração não se resume em música. Adoração é tudo que nós fazemos lá fora. Mas Davi sabia, assim como Josafá sabe, o poder do louvor. A Bíblia vai contar histórias maravilhosas de uma mulher com um vaso de alabastro que gasta todo o seu perfume aos pés do Senhor. 1 ano de salário ela deposita aos pés do Senhor. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: batalhas são vencidas na adoração. Batalhas são vencidas enquanto você adora aqui neste lugar, quando você adora na sua casa, quando você adora em circunstâncias difíceis. Presta atenção, a palavra adoração significa no grego beijar a mão. Um significado importante é como um cachorro que lambe a mão do seu dono. Eu tenho 2 cachorrinhos lá. Um deles ama ficar lambendo, não pode ver a gente. Ele lambe como uma atitude de carinho, de afeto, de reconhecimento. Sim ou não? Não é maldade. O chamado da adoração é muito mais do que apenas cantar. É de reconhecer que Deus merece tudo que eu tenho.
o meu afeto, o meu louvor, a minha devoção, o meu carinho, a minha vida, as minhas decisões. Tudo precisa ser para a honra e para a glória dele. Quem está comigo aqui, diga amém. É assim que a igreja vence as suas opressões. É assim que a gente vence as nossas batalhas. Batalhas são vencidas na adoração. Batalhas são vencidas quando nos prostramos, quando lançamos nosso rosto em terra, quando nos posicionamos diante de Deus. A história de Josafá revela a verdadeira forma do cristão batalhar, porque todos nós estamos em guerra. O nome Josafá significa Deus é o meu juiz. O que isso significa, pastor? Significa que você adora o Senhor, que você busca o Senhor, porque você crê que Ele já está na causa. Vou falar de novo, vê se anima você. Você confia no Senhor, você busca o Senhor. Por quê? Porque você sabe que Deus já está na causa. A adoração não é só um momento, mas é uma arma poderosa de guerra. Diga comigo, é uma arma poderosa de guerra. Quando você adora, você não está apenas cantando canções, você está em guerra e vencendo batalhas. Nossa adoração tem nos feito vencer batalhas profundas, intensas no mundo espiritual. Por isso eu quero trazer algumas aplicações hoje aqui. Primeira, nós cristãos não caminhamos por estradas sem confronto. Nós passamos por lutas. As batalhas estão na nossa jornada. Então não adianta dizer que nós não vamos ter batalha, que nós vamos ter. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já passou por batalhas? Deixa eu ver. Todo mundo. Então, já que todo mundo aqui tem batalha, nós temos que decidir como nós vamos batalhar. Contudo, se nós temos batalha, as armas dos cristãos, de nós, dos cristãos, não pode ser carnal. Eu não posso usar a força do meu braço, estratégias demoníacas. Não, não é. Qual é a arma do cristão? Diz a Bíblia. São armas espirituais. Zacarias diz: não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz. É pelo meu espírito, diz o Senhor. A arma do crente, ela é poderosa em Deus para derrubar fortalezas, demônios, vencer guerras invisíveis. Não tem nada mais poderoso quando o crente entende das suas armas espirituais. Quando ele usa a adoração como uma arma de ataque, quando ele usa a adoração como uma arma de guerra. Por isso, cuidado para não entrar no campo de batalha com as armas erradas. Tem gente que está fazendo tudo errado. Está brigando com o marido, está brigando com a esposa, está brigando com os filhos, está descontando nos outros. Batalhas que deviam ser lutadas com oração e adoração, com jejum, de joelhos. Batalhas que não podem ser lutadas pela força do braço, é você no comando. Diz a Bíblia em Isaías capítulo 6, verso 1, no ano do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, olha o que diz o texto: no ano da morte do rei Uzias. Você não vai pegar em nenhum outro lugar isso, porque todos os textos diziam no ano do reinado do rei tal. Mas quando chega em Uzias, vai dizer, em Isaías capítulo 6, vai dizer no ano da morte do rei Uzias. Quem foi Uzias? Fica para outro dia. Mas só para dar um panorama, Uzias foi um grande rei, mas chegou um tempo que se orgulhou, achava que era acima de tudo. No ano que morre o rei Uzias, olha o que diz o texto, Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam no ano da morte do homem que se achava poderoso demais. Quando caiu a força humana, eu consegui contemplar a glória de Deus. Quem está comigo, diga amém, deixa eu ver.
Quando o homem sai de cena, a força humana, o jeitinho humano, a glória de Deus pode se revelar. Então hoje é dia de não batalhar com as forças erradas, com as armas erradas. Hoje é dia de você batalhar com armas espirituais, assim como Josafá. Josafá foi mais que um rei em tempos de guerra, foi um homem que compreendeu as armas espirituais, as batalhas espirituais. E não apenas conduzir um povo para a batalha, mas conduzir um povo para o Senhor. Conduzir um povo a adorar a Jesus. E como seu próprio nome anuncia, Josafá viveu tendo Deus como seu juiz e a sua defesa e a sua sentença de vitória. Preste muita atenção. Deus não, adoração não é apenas um instante de música no culto. Não. Adoração não se limita a canções entoadas no altar. Adoração é uma vida derramada diante de Deus. É a confiança de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar. Hoje é dia de clamar em adoração, de adorar a Deus acima de todas as coisas. Vai para o verso 21. Depois de se aconselhar, Josafá designou que deveriam cantar ao Senhor. O que eles deveriam cantar ao Senhor? Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura. Que a sua misericórdia dura. Que a sua misericórdia dura. O povo começou a batalhar de uma forma diferente, não era com espada. Eles começaram a cantar: a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura. Verso 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, no momento que eles começaram a cantar e dar, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir que vieram contra Judá. E foram, pelo amor de Deus, irmão, e foram, enquanto o povo de Israel cantava, os inimigos foram. Essa é a forma que um cristão vence as suas batalhas: adorando, adorando, adorando. Tudo muda quando você adora. Tudo muda quando você aprende a confiar. Tudo muda quando você levanta as suas mãos. E a Bíblia diz que eles cantavam alto. Não é que nem nós aqui, que estamos tímidos para cantar. Eles adoravam ao Senhor. Tem alguém aqui que vai vencer em adoração hoje? Tem alguém que vai vencer a adoração? Tem certeza? Nós vamos começar a cantar. Você está disposto a cantar ao Senhor nessa noite? Alguém vai dizer assim: mas para que essa cantação? Por que ficar cantando no culto? Essa é a arma da igreja. Por que ficar adorando? Por que ficar cantando ao Senhor? Porque essa é a arma da igreja. Amém? Amém? Quem está disposto a louvar o Senhor nessa noite? Diga comigo: eu vou adorar. E muita coisa vai começar a cair enquanto você adora. E muita coisa vai começar a cair enquanto você adora. Você pode levantar suas mãos e começar a adorar. Adore, adore, adore. Só em Ti confiarei. Só em Ti, só em Ti. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Diga, diga. Eu irei, pois eu sei que vivo Aleluia! estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Você pode adorar, adorar. Aleluia. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar.
coisa? Não é assim que eles cantavam, não. Não é assim que eles cantavam. Você confia em Deus, irmão? Você confia mesmo em Deus? Ao ponto de dar todo o seu coração para Ele? Ao ponto de cantar com a sua força? De entoar louvores com todo o seu coração para Ele esta noite? É assim que você vence batalha, irmão. É assim que você vence batalhas. Abaixa só um pouquinho baixo, que está muito alto. É assim que você vence batalhas. Adorando com intensidade. O texto diz que eles cantavam em alta voz. Se você voltar lá para Davi, e ele instituindo a adoração, vai dizer que eles cantavam em alta voz. Não é esse canto para dentro. Só em ti confio. Esse canto para dentro. Ah, pastor, está tudo bem na minha vida. Então tá bom. Então não cante. Não preciso batalhar, pastor. Então não cante, ué. Pode ficar quieto. Mas se tem alguém aqui precisando vencer batalhas, não vai ser com timidez que nós vamos vencer batalhas. Precisa ter ousadia, força. Sabe por quê, irmão? Porque eu não estou cantando uma música. Eu não estou cantando uma letra qualquer. Só em ti. Não. Eu estou declarando quem Ele é. Eu estou declarando a grandeza de um Deus que enquanto eu oro está salvando meu filho. Que enquanto eu canto está me libertando das mãos do inimigo. Que enquanto eu adoro está me salvando, está me tirando de tanta enrascada que eu nem imagino que eu vou passar. Você está comigo de verdade? Então cantar por cantar não é adoração. Por isso que vir aqui meia hora e tocar e cantar não é louvor. Porque tem que sair daqui de dentro. Tem que sair do profundo da nossa alma. E você vai ver quantas batalhas você vai vencer em nome de Jesus. Não pode ser da boca para fora. Ei, da boca para fora era o que os religiosos faziam. Nós somos convocados a adorar de verdade, a cantar com a nossa alma. O que sai por aqui só é um reflexo daqui. Quem está comigo, diga amém. Você pode adorar Jesus mais uma vez? Diga. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Você pode adorar, vamos adorar. Aleluia. Diga. Só em ti confiarei, eu nada temerei, Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. vai adorando. Aleluia. Vai adorando. Só Vai adorando. em ti confiarei,